Após o silêncio que marcou o fim do maior desastre da humanidade, o mundo começa a respirar novamente. O som das águas que cobriram toda a terra já havia cessado e as nuvens escuras se dissiparam. Um pequeno grupo de sobreviventes pisa em terra firme, encarando um futuro desconhecido. Eles são os únicos remanescentes de uma civilização que sucumbiu sob o juízo de Deus. E ali no vazio de um mundo recém-renascido, começa uma nova história. A história de como todas as nações da Terra se formaram, espalhando-se a partir de uma só família, enquanto o propósito soberano de Deus continuava a se desdobrar. Quem eram essas pessoas? Qual era o plano divino por trás da multiplicação da humanidade? Como uma única família pôde dar origem a tantas culturas, idiomas e povos distintos? Esta é a história do recomeço da humanidade. Gênesis capítulo 10. São estes os descendentes dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Estes tiveram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por meio desses descendentes, as nações das terras do litoral se espalharam, cada uma com sua própria língua, família e nação. Os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. Cuxi gerou também Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Ele foi um valente caçador diante do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, o início de seu reino incluiu Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Daquela terra, ele foi para a Assíria e construiu Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, entre Nínive e Calá, que é a principal cidade. Misraim gerou os Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuitas, Patruzitas, Casluitas, de quem vieram os filisteus, e Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Ete, bem como os Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e Amateus. Mais tarde, as famílias dos cananeus se espalharam. O território dos cananeus ia desde Sidom, na direção de Gerar, até Gaza, e na direção de Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, até Laza. Esses foram os filhos de Cam, segundo suas famílias, línguas, terras e nações. Sem, irmão mais velho de Jafé, teve filhos, sendo ele o antepassado de todos os filhos de Éber. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Hu, Jéter e Meseque. Arfaxade gerou Salá e Salá gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em sua época a terra foi dividida, e o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Almodá, Selefe, Hazar-Mavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Havilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. A região onde viviam ia de Mesa até Cefar, a região montanhosa do Oriente. Esses foram os filhos de Sem, segundo suas famílias, línguas, terras e nações. Essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações, suas nações, e por meio delas, as nações se espalharam pela terra depois do dilúvio. Agora vamos entender o significado deste capítulo da Bíblia. Gênesis 10, muitas vezes chamado de Tabela das Nações, é um registro genealógico que mostra como os descendentes de Noé se multiplicaram e se espalharam pelo mundo após o dilúvio. Embora à primeira vista o texto pareça uma simples lista de nomes, ele está repleto de significados teológicos e históricos. É uma ponte entre a narrativa do dilúvio e a história de Abraão, estabelecendo as bases para entender o propósito de Deus para toda a humanidade. O capítulo se organiza ao redor dos 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé,
e traça os seus descendentes que formaram as nações conhecidas do mundo antigo. O registro enfatiza que todas as nações da terra descendem de Noé, lembrando-nos da unidade da raça humana sob a criação de Deus. Isso reflete a soberania divina, pois Deus, ao poupar Noé e sua família, manteve a linhagem humana viva e com um propósito redentivo. Os descendentes de Jafé são identificados como os que se espalharam pelas terras do litoral e regiões distantes, geralmente associadas aos povos da Europa e Ásia Menor. Já os descendentes de Cã incluem nações que historicamente se tornaram inimigos de Israel, como os cananeus, e figuras marcantes como Nimrod, que foi um poderoso líder e construtor de cidades, incluindo Babel. Sua descrição como valente caçador diante do Senhor pode tanto elogiar sua habilidade, quanto sugerir um espírito de rebeldia contra Deus, dado o contexto subsequente da Torre de Babel. Sem, o filho de Noé que deu origem aos povos semitas, incluindo os israelitas, é mencionado por último, destacando sua importância na narrativa bíblica. De Sem virá a linhagem de Abraão, e por fim o Messias, o Salvador prometido. A menção de Heber é particularmente significativa, pois dele surgem os hebreus, apontando para a história da redenção que Deus começaria a revelar em detalhes no capítulo seguinte. Além disso, o capítulo reflete a providência divina na dispersão dos povos. Cada nação, com sua própria língua, família e território, não é fruto do acaso, mas do plano soberano de Deus. Essa divisão se relaciona diretamente com o evento narrado em Gênesis 11, a Torre de Babel, onde Deus confunde as línguas e espalha a humanidade. Portanto, Gênesis 10 não é apenas uma genealogia, é uma expressão do governo de Deus sobre a história humana. Ele destaca o desenvolvimento das nações e pavimenta o caminho para a narrativa central da Bíblia, o plano de Deus para redimir toda a humanidade por meio da descendência de Sem. Agora vamos pensar um pouco nas lições que podemos aprender com este texto bíblico. Primeiro, este capítulo nos ensina sobre a unidade da humanidade. Apesar da diversidade de nações, culturas e línguas, todas as pessoas descendem de Noé e seus filhos. Isso nos lembra que, independentemente de nossas diferenças, compartilhamos uma origem comum. Esse fato é essencial para combater o orgulho, o racismo e a segregação, pois Deus não fez distinção ao preservar a humanidade no dilúvio. Isso nos aponta para o plano redentor, em que Cristo veio salvar pessoas de todas as nações, tribos e línguas. Segundo, a soberania de Deus é evidente neste capítulo. Ele dirige a história humana, determinando as fronteiras e a multiplicação das nações. Nenhuma expansão territorial ou ascensão de poder ocorre fora do plano de Deus. Para nós, isso significa que, mesmo em tempos de instabilidade política ou social, podemos confiar que Deus está no controle. Sua providência abrange toda a terra e todas as eras. Terceiro, a narrativa de Nimrod nos alerta sobre os perigos da ambição humana desenfreada. Sua figura é descrita como poderosa e determinada, mas ele também está associado à fundação de cidades como Babel, que se tornariam símbolos de orgulho e rebelião contra Deus. Esse exemplo nos convida a examinar nossos próprios corações para identificar onde temos buscado construir nossos próprios reinos, em vez de submeter tudo ao senhorio de Cristo. Quarto, a menção detalhada das nações cananeias ressalta a seriedade do pecado. Canaã, filho de Cã, e seus descendentes enfrentaram consequências devido ao julgamento de Deus. Isso nos lembra que as escolhas de hoje podem ter impactos duradouros, não apenas sobre nós, mas também sobre as gerações futuras. Somos chamados a viver em santidade, conscientes de que nossas decisões ecoam ao longo do tempo. Por último, a linhagem de Sem aponta para a esperança da redenção. A genealogia culmina na promessa da chegada de Abraão, por meio de quem Deus iniciaria seu plano de salvação. Isso nos leva a olhar para Cristo, a consumação de todas as promessas feitas ao povo de Deus. Assim vemos que Deus é fiel, nunca deixando de cumprir sua palavra. Mesmo quando a história parece caótica, essas lições são profundas
e nos chamam a refletir sobre nosso relacionamento com Deus, com as pessoas ao nosso redor e com o mundo que Ele criou. Ao olharmos para Gênesis 10 e refletirmos sobre o que ele nos ensina, somos lembrados de que Deus está no controle absoluto da história. Cada nação mencionada, cada família listada, cada território descrito não é fruto do acaso, mas da ação soberana de Deus, guiando a humanidade de acordo com os seus propósitos eternos. Ainda que o mundo pareça vasto e desordenado, Gênesis 10 nos lembra que existe um plano divino em tudo, desde a formação das nações até a chegada do Salvador, Jesus Cristo. Essa genealogia também é um lembrete poderoso da fidelidade de Deus. Ele preservou a humanidade após o dilúvio, cumprindo sua promessa a Noé. Ele também preservou a linhagem de Sem, de onde viria Abraão e, eventualmente, o Redentor. Mesmo em meio ao pecado humano e à rebeldia, Deus continuou trabalhando para trazer sua graça ao mundo. Esse amor fiel e constante nos dá esperança, pois mostra que Deus nunca abandona seu povo. Ao considerarmos tudo isso, somos encorajados a confiar em Deus em meio às incertezas. Assim como Ele dirigiu o curso da história no passado, Ele continua reinando hoje. Ele está ativo em nossas vidas, moldando até mesmo os detalhes que parecem insignificantes para cumprir seus propósitos. Somos chamados a nos submeter a Ele com fé, sabendo que sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Por fim, Gênesis 10 nos aponta para Cristo. A genealogia culmina em Jesus, o Salvador que veio para redimir um povo de toda tribo, língua e nação. Essa verdade nos lembra que não importa a nossa origem ou o quão distante possamos nos sentir de Deus, sua graça é suficiente para nos alcançar e nos trazer para o seu reino. Que essa mensagem o encoraje a olhar para o Deus soberano e fiel que dirige a história, sustenta seu povo e cumpre suas promessas. Que você viva confiante em sua providência, firme em sua graça e dedicado a glorificá-lo em tudo. Nunca se esqueça de que em Cristo você tem acesso a esse Deus grandioso que escreveu a história para a sua glória e para o bem daqueles que o amam. Deus te abençoe.